A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título a autenticidade e julgamento alheio. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 9, que estaremos tratando do tema que vai falar justamente sobre autenticidade e julgamento alheio. Nós estamos dando prosseguimento, como os irmãos bem sabem, do tema da carta de Tiago, e hoje estaremos comentando mais especificamente Tiago capítulo 4, do versículo 11 a 12, versículo 11 e 12, né, que está no texto bíblico, além do texto de Mateus. Então, vamos falar nessa lição justamente sobre julgamento, a precipitação. Então, temos que ser autêntico dentro do julgamento. E julgamento aqui está se relacionando justamente com aquilo que nós falamos da outra ou dos outro. Então, nosso foco nessa lição vai focar justamente neste ponto. Por isso, nós vamos refletir justamente a respeito da natureza, né, dos julgamentos dos homens. Vamos ver a soberania de Deus como juiz e a necessidade de praticar humildade e a compreensão nas nossas relações interpessoais. Então, o nosso foco vai ser justamente nesses pontos. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre a natureza do julgamento humano. Cuidado com a precipitação. Neste ponto aqui, o que o autor vai trazer é justamente de se precaver. E quando a pessoa não se precaver, ela está se precipitando. E na nossa linguagem comum, o que é precipitar? É justamente colocar a carroça na frente dos bois. E o que é isso, meu irmão? É justamente, meu irmão, aquele julgamento que pode trazer consequências. E que consequências são essas? Cometer injustiça, levantar falsos testemunhos, falar de uma coisa que não é. Ou seja, eu tenho primeiro que raciocinar, digerir. É isso mesmo? É verdade isso? Mas não sair falando e precipitando-se no julgamento alheio, ou seja, no julgamento que nós temos das outras pessoas. E Tiago vai justamente abordar isso. Ele vai falar: olha, esses conflitos entre vocês, essas disputas e esse julgamento vem justamente do orgulho e da cobiça. Isso tudo são as raízes desses conflitos. E Tiago vem e chama os crentes justamente para serem humildes e serem submissos a Deus, como nós falamos em lições anteriores. Por isso ele fala, não faleis mal um dos outros, Tiago 4, versículo 11. Isso é uma advertência, meu irmão, da parte de Deus para evitar justamente calúnia, evitar difamação, evitar crítica. Então nós temos que entender e compreender. E o texto grego, né, o termo grego, a expressão grega utilizada é justamente catalaleite, que pode ser traduzida como caluniar. Mas olhe só, e difamar, né? Mas ela vai além, não é apenas caluniar e difamar, é falar, difamar a pessoa, caluniar a pessoa em um momento que ela não tem nem alternativa de se defender, ou seja, falando pelas costas, levantando calúnia, difamação e minando a discórdia, que isso vem prejudicar justamente a unidade da igreja. O segundo ponto deste tópico vai falar sobre falta de conhecimento. Nessa falta de conhecimento, o autor até já falou dela em outros pontos das lições anteriores, né? Vai falar justamente da nossa natureza limitada em conhecer as coisas. Porque no momento, quando eu julgo alguém, baseando apenas nas informações que falaram, e normalmente isso de, olha, eu ouvi, falaram, são informações incompletas, são informações erradas. É como aquela brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma frase para uma pessoa e aquela pessoa tem que falar a frase uma para a outra até chegar na última. Quando chega na última, vamos falar que sorvete é doce. Quando chegar lá na última, vai chegar dizendo que sorvete é amargo.
que sorvete é azedo, ou seja, a informação é distorcida. Isso aqui que eu estou falando de informação verídica. Agora imagine uma calúnia, um discurso, um falatório que já a primeira pessoa a disseminar está disseminando uma notícia falsa, incompleta, errada. E por isso Tiago vai prosseguir falando, olha, nós falamos no primeiro subponto, não faleis mal um dos outros. Aí nesse aqui Tiago fala, olha, quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, Tiago está falando, olha, vocês não estão falando mal do irmão, nem estão julgando o irmão, mas vocês estão falando mal da lei e vocês estão julgando a lei. E se você está julgando a lei, já não é mais observador da lei. Você agora é juiz da lei. Porque você está julgando, então você agora é juiz da lei. Não é mais submisso à lei. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado. E Tiago está justamente mostrando isso. Ó, tenha cuidado. Não seja arrogante. Não seja presunçoso. Não se ache no direito de julgar os outros. Isso é grave, meu irmão, porque a função do cristão é observar e obedecer à lei, não julgar a lei. Isso é grave, meu irmão. Terceiro ponto deste tópico é falar sobre julgamento e orgulho. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente esse ponto do julgamento humano, né, que ele é influenciado pelo orgulho, como nós falamos até na introdução. E quando a pessoa se submete a julgar outra pessoa, é porque a pessoa, ou muitas vezes, se acha superior àquela pessoa se acha melhor do que ela, e com isso a pessoa ignora justamente as suas falhas, ignora justamente os seus erros. Então, quando se faz um julgamento que está fundamentado, que ele está como resultado no orgulho, isso só vem a prejudicar tanto aquele que está disseminando as informações incompletas e erradas, bem como aquele que está sendo atacado. Então nós temos que entender e nós temos que compreender que o julgamento, meu irmão, ele deve ser pautado na reta justiça. Nós falamos até sobre isso em anos anteriores, nas lições de adultos, falamos sobre julgar. É errado julgar? Não. Porque a Bíblia fala, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Porque as pessoas usam aquele versículo, né? Não julgueis para não ser julgado. Mas se você parar para raciocinar e pensar, quando a pessoa já fala esse versículo para você, ela já está fazendo um julgamento. Porque esse versículo em si já é um julgamento. E quando a pessoa fala isso para cada um de nós, olha, não julga para tu não ser julgado. Eles já estão nos julgando. Então, meu irmão, o julgamento ele não deve ser pautado no orgulho. É isso aqui que o Tiago está dizendo. Olha, vocês julgam no orgulho. Vocês julgam para difamar. Vocês julgam justamente para fazer com que a pessoa não venha a ser restaurado. Então, isso, meu irmão, é o que causa a desunião. Então, a Bíblia Sagrada vai mostrar justamente que o orgulho ele é condenado como um pecado que nos afasta de Deus. Então, quando julgamos outros com base em nossas percepções, com base em nossos sentimentos, nós estamos essencialmente dizendo que somos melhores, que somos mais justos do que eles. Então, isso é um ato de presunção que contraria justamente a humildade, que contraria a santidade e a justiça de Deus. Então, nós temos que ter cuidado e observar esses pontos na nossa vida. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre a soberania de Deus como único juiz. Deus conhece tudo, é justamente o que está no versículo 12 de Tiago 4. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Meu irmão, quem tem o conhecimento perfeito de todas as coisas, ao avesso, ao reverso, de fora, de dentro, de pé à cabeça, é Deus.
Deus, ele conhece todas as coisas porque ele é onisciente. Ele conhece as intenções do coração. Deus conhece todas as coisas. Então, Deus que conhece todas as coisas é o único que tem autoridade para exercer o papel de juiz, o papel de autoridade que lhe compete, porque ele conhece, meu irmão, o profundo e o escondido, aquilo que não está patente aos olhos dos seres humanos, está patente aos olhos de Deus, porque Deus ele não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê aquilo que está no interior, ou seja, as intenções do coração. Então Deus é um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele conhece, meu irmão, tudo. É um conhecimento absoluto que garante que seus julgamentos sejam sempre perfeitos, sejam sempre equitativos, pois ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. Somente esse Deus que nós servimos, que conhece todas as coisas em todos os lugares, em todas as épocas, porque ele tem o poder. Por isso ele é onisciente, onipresente e onipotente. É um Deus que não há outro além dele. O segundo subponto é falar sobre justiça perfeita. No tópico anterior falamos que Deus conhece todas as coisas, então ele é o único juiz que pode julgar com equidade, com imparcialidade. E tudo isso porque ele tem uma justiça perfeita. A essência de Deus, em um de seus atributos, é ser justo. Deus, ele é justo. A natureza de Deus, a justiça faz parte, bem como a santidade. O ser humano, nós, imperfeitos, erramos, falhamos, muitas vezes somos injustos. Com Deus não é assim que funciona, porque ele é justo. Moisés, quando escreveu Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, fala: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus, meu irmão, ele é justo. Então a sua justiça é perfeita. O terceiro subponto é falar sobre autoridade exclusiva. Observe a forma gradativa que o autor está levando a lição. Deus conhece tudo. Deus é justo. Se Deus conhece tudo e ele é justo, quem tem autoridade exclusiva para julgar? Deus. Deus, ele possui essa autoridade porque ele é o criador de todas as coisas. Ele, meu irmão, é o criador de todas as coisas. Então, dentro da soberania de Deus, Deus é um Deus que governa o universo, sim, mas é um Deus que ele está a perceber os nossos atos, as nossas obras, o nosso relacionamento interpessoal, como nós estamos servindo a Ele, se de fato estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, meu irmão, Ele conhece o interior. Porque muitas vezes as pessoas querem mostrar algo para alguém, para alguma pessoa, mas Deus conhece a intenção do coração. Deus que conhece a intenção do coração. Exemplo claro disso é justamente o que Ananias e Safira quis fazer. Né? Embora eles estão fazendo julgamento, mas nós estamos falando aqui de Deus que conhece todas as coisas, foi ali o que aconteceu. Venderam a propriedade e fizeram um voto para com Deus de entregar o valor total da propriedade, mas entregaram só uma parte. E pensou que ia estar bem na fita com os apóstolos. Mas Deus, que vê todas as coisas, revela para Pedro que eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus, estavam mentindo a Deus. Porque Deus, ele conhece o coração, meu irmão. Conhece as intenções, os desejos, aquilo que está no oculto e no escondido. Então Deus, ele tem autoridade exclusiva. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar justamente isso, que nós como crentes passaremos pelo tribunal de Cristo para receber galardões ou não, bem como aqueles que não confessaram a Cristo em vida passarão também pelo seu julgamento para receber a condenação eterna, ou seja, para receber a sua sentença de sofrimento eterno.
Mas quem vai julgar é Deus. Não vai ter desculpa. Não vai ter mais como recorrer, porque você está diante do justo, do que é reto, do que conhece todas as coisas. Então, Deus vai julgar todos os seres humanos justamente em suas obras e em sua fé em Cristo. Deus que julgará. O terceiro e último ponto da lição, o autor vai falar sobre humildade e a compreensão entre irmãos. Evite criticar. Tiago ele nos aconselha, como nós falamos, né, em Tiago 4, versículo 11, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Mas para que isso venha acontecer, o tópico já fala, tem que ter humildade. Humildade, o que é ser humilde? É eu reconhecer que eu peco, que eu erro. E a humildade, meu irmão, faz eu entender que se uma pessoa errou, se uma pessoa fez algo em desacordo com a palavra, a minha função como salvo em Cristo Jesus é fazer com que aquela pessoa seja restabelecida a comunhão com Cristo. E isso é justamente através da palavra que o Espírito Santo coloca em nosso coração, porque nós lemos, estudamos, estamos meditando na palavra justamente para ocasiões oportunas falarmos justamente do amor de Deus para as pessoas, não só aqueles que estão desgarrados do reino de Deus, mas para aqueles que estão dentro do aprisco, mas que estão errando. E nós também erramos e podemos, meu irmão, cair, mas pela graça de Deus que venhamos a orar para não cair, porque Deus é quem nos guarda. Então, evite criticar. E a humildade é justamente isso que vai nos levar a agir em compaixão, com misericórdia, em vez de criticar. Não podemos jamais compactuar, sim, com os erros dos irmãos. Não é isso que nós estamos falando. Não devemos compactuar, não mesmo. Mas precisamos orar para que haja arrependimento e crer justamente no perdão e na misericórdia de Deus. A pessoa errou, errou, mas traga ela para Cristo. O subponto 2 vai falar sobre ame. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus. E diga algo bom. Jesus ensina, em Mateus capítulo 7, justamente no sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, ele ensina, não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, vocês serão julgados. E com a medida com que tiveres medido, vocês hão de medir a vós também. Porque reparas tu no agueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Meu irmão, coisa séria. É muito fácil criticar os outros quando erram, quando cai, quando faz algo que desvirtue. Me lembra de Davi, que peca, adultera, trama o assassinato do marido, da mulher com quem ele adulterou. E quando Natan vem falar para ele, fala a parábola de um homem que deixou de pegar do seu rebanho, que tinha muito, e pegou do seu vizinho, que só tinha uma cordeirinha, e matou. E Davi, meu irmão, ele olhou para o pecado do outro, queria exercer justiça com o outro, mas, como nós sabemos, a história falava dele. Natan fala, esse homem, Davi, é tu. Se Jesus estivesse falando para Davi, como Jesus falou aqui no Sermão do Monte, falaria, Davi, tu não tira nem a trave que está no teu olho, quer tirar o agueiro que está no olho do irmão. Primeiro cuida de tu. Então isso, meu irmão, é justamente o ensinamento que Jesus nos deixou. Então que venhamos a obedecer o mandamento. Que mandamento é esse? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, o amor ao próximo é um dos pilares de toda a lei. Por isso é um dos pilares, né, do ensinamento cristão. E como é que se manifesta o verdadeiro amor? Em palavras, sim, mas principalmente em ações. Em ações que venham promover o bem-estar e o crescimento
do outro. Então, isso que nós temos que frisar e compreender. E encerrando a lição, o último subponto é falar sobre seja misericordioso. Misericordioso é justamente, meu irmão, refletir o caráter de Cristo. É justamente que Cristo vem se manifestar em cada um de nós. E quando nós viemos a ser misericordiosos, amando, evitando criticar, nós estaremos tendo uns bons relacionamentos. E os bons relacionamentos nos esforçam justamente para transpor as circunstâncias, as adversidades nos momentos de lutas. Não porque eu vou fazer isso para, se eu precisar, eu ter a quem recorrer, não. Mas que eu venha fazer isso para que eu venha ter intimidade e comunhão com o corpo de Cristo. Porque essas pessoas que nós nos relacionamos, que professam a Cristo, são justamente as mesmas que estarão ao nosso lado no céu. Então, como é que eu não tenho um relacionamento bom com meu irmão aqui? Como é que eu vou ter lá no céu? Por isso a Bíblia Sagrada nos fala, olha, você que diz que ama a Deus, eu acho que você é mentiroso. Porque se você não ama nem o seu irmão aqui, você vê. Como você diz que ama a Deus que você nem vê? Então, meu irmão, é um alerta muito pesado. Então, nós temos que ter justamente misericórdia, amor e evitar fazer as críticas. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9. Nessa lição comentamos a autenticidade e julgamento alheio. Nesta lição, nós focamos justamente nas precipitações do julgamento, as consequências que isso trazem e os atos, né, que nós podemos recorrer para tentar parar com esse pecado. Não é? Deixar de ser orgulhosos, de ser presunçosos e aprender a não criticar, a amar e a ser misericordioso dentre outros temas abordados nesta lição. Que os irmãos possam meditar e desfrutar do aprendizado para sempre passar o melhor para os seus alunos. Que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.